Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar de aprendizado de máquina supervisionada, tá? Vamos lá. Vem aqui comigo para os slides, então. Aprendizado de máquina. Aprendizado supervisionado é o primeiro tipo, a primeira categoria que a gente vai ver. E aprendizado de máquina supervisionado é um tipo de aprendizado de máquina onde o modelo é treinado com dados rotulados, ou seja, a gente sabe a resposta do que a gente quer. Ok, então a gente está treinando a máquina. A gente está dizendo que é um objeto que seja redondo, amarelo e com textura aveludada é uma bola de tênis, por exemplo, tá? Então a gente está dando os rótulos, a gente está dando a classe para ele, tá bom? Então ele está sendo treinado em cima disso. Isso significa que para cada entrada, ok? Ou seja, para cada pergunta, para cada linha do modelo, para cada linha do meu dataset que eu estou entrando no modelo, o modelo conhece a saída correta. Tá bom. O que permite aprender a mapear entradas para saídas. Ou seja, eu estou entrando com as minhas features, né? Com as minhas características. O modelo está mapeando para mim a saída que é para minha label. Tá bom? Para não ficar difícil para vocês, não ficar complicado, vamos visualizar isso? Vem aqui, vamos ver aqui na minha tela. Beleza, estamos aqui na tela do meu computador. Olha só, tem esse site aqui que é o site do Kaggle, tá? É um site gratuito. Você pode criar sua conta aqui na www.kaggle, para achar datasets para você treinar machine learning, tá bom? Um dataset bem famoso que começou com o aprendizado de máquina, né? Com a galera explicando e ensinando, é esse aqui. O dataset dos passageiros do Titanic. Esse cara que ficou muito famoso, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que consiste esse cara? Olha só, eu tô com ele aberto aqui na minha máquina. Ele é um dataset, ou seja, ele é um conjunto de dados. Eu coloquei aqui do lado para vocês, tá? O que cada coluna representa, o que na minha classe, olha só. Que classe A? Minha classe ou a minha label, ok? O meu resultado está aqui. O que classe é? Olha só survival, ou seja, esse passageiro sobreviveu ou não sobreviveu ao desastre. É isso aqui que a gente quer predizer, tá? E aí eu tenho as minhas features aqui, ó, né? Eu tenho as minhas características daquele passageiro. Então, assim, o nome do passageiro é irrelevante, né? Um passageiro não sobrevive por causa do nome dele. Tá bom. Tem o sexo, a idade, se ele tinha irmãos ou pais, se ele tinha filhos, ok? Se ele tinha crianças, o número do ticket, a tarifa que ele pagou, a cabine que ele ficou, em que porto ele embarcou, se ele sobreviveu. Ah, é conhecido, né? Qual o número do barco salva-vidas que ele pegou? Ah, e eu tenho aqui também, se ele não sobreviveu, eu tenho aqui o número do corpo que foi encontrado. Tá, eu indiquei isso aqui para vocês, tá? Pessoal, desculpa esse P classe aqui, tá? Eu fui induzido pelo nome, mas a classe aqui no caso não é se ele sobreviveu ou não. Essa classe aqui é a primeira, segunda e terceira classe, tá? A coluna sobreviveu essa aqui, o survived. Beleza, então se ele sobreviveu, tá aqui. Ah, e aí, se ele sobreviveu, qual foi o bote salva-vidas que ele pegou? E se ele não sobreviveu e o corpo foi resgatado, é porque eu posso ter dados em branco aqui. Por exemplo, olha só esse cara aqui, ó. Ela não sobreviveu. É uma mulher, tá? Ou seja, ela não pegou o barco salva-vidas, mas não tem o número do corpo aqui. Ou seja, provavelmente não foi encontrado ou não alimentaram esse dataset, tá bom? Ah, e aí o Home Destination aqui, que é só ver aqui, ó. Tem um dicionário aqui que é, se eu não me engano, de onde ele veio. Tá bom, não? Home Destination tá a home de onde ele veio. E Destination, qual era o destino final? Porque o Titanic ele foi parando em vários locais para recolher passageiros. Então, o que que acontece num projeto de machine learning? Você vai ter uma equipe que vai fazer uma análise exploratória, ou seja, ela vai fazer queries nesses dados aqui. É claro que isso aqui é um dataset simplificado para vocês entenderem. Então, ele vai ver se o nome é relevante para saber quem sobreviveu ou não sobreviveu. Não, o nome não diz se vai sobreviver a um desastre ou não.
Homem e mulher, de repente sim, né? A gente sabe que fisicamente o homem é mais forte no geral, né? E pode ter sobrevivido ao desastre por ter mais força, mais poder de sobrevivência no mar e etc. Enfim, é só um palpite. A idade com certeza pode ser determinante, né? Se um bebê de 2 anos num desastre vai sobreviver, né? Depende dos pais, mas é muito provável que não. Ainda mais num desastre como o Titanic, que foi de afogamento, né? Você tem que nadar, você tem que estar com as mãos livres. Uma criança de 2 anos não vai nadar, né? E uma pessoa muito idosa também não. É claro, pessoal, eu estou generalizando, tá? Por favor, não levem o que eu estou falando aqui. Eu estou generalizando um dataset. Estou tentando raciocinar junto aqui com vocês e então eu vejo as características relevantes que tem para esse meu dataset para eu treinar o meu modelo, né? Porque eu também não vou passar uma feature em que eu acho que não é interessante para treinar no meu modelo, porque eu só vou sobrecarregar ele, tá bom? Então é assim que ocorre. Então esse aqui é um dataset, tá? Então a gente tem as características e aí a gente tem o que a gente quer saber aqui no fim, que é a label. Então quando a gente tem label, voltando ao assunto. Voltando aqui para os meus slides, quando a gente tem label, pessoal, isso se chama aprendizado de máquina supervisionado. Ou seja, a máquina já sabe o resultado. E aí o que eu vou fazer? Mais uma vez, dividir o meu dataset em dois. Vou entregar para ela uma parte desse dataset em que tem as respostas ali. A máquina vai aprender com aquilo ali. Depois eu entro com o meu dataset, com a outra parte do dataset que não foi treinada, que o modelo não conhece para ele predizer o que está ali. É claro que eu não vou informar a classe nessa hora, né? Esse meu outro dataset, depois eu vou comparar para eu saber a porcentagem de acerto. Aí, isso aí é uma coisa que se chama acurácia. No caso de um algoritmo desse aqui, que eu já vou falar o tipo mais à frente. Então, isso é aprendizado de máquina supervisionado, beleza? Bom, aula que vem. Só saindo aqui a gente vai ver os tipos de aprendizado supervisionado. Só para situar a gente. Então, a gente tem aprendizado de máquina supervisionado. Já falei que são os tipos de dados que a gente entra e que tem as classes, ou seja, a resposta é conhecida e dentro dele eu tenho duas divisões. Aqui eu tenho a regressão e tem a classificação. Aula que vem a gente vai ver a regressão. Grande abraço, até lá!